Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores e alunos da nossa Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco e Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos. Estamos com os senhores mais uma vez para a transmissão dos conhecimentos dessa ciência chamada trilogia analítica. E hoje, Dr. Kepp, criador dessa escola de pensamento, que unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia, vai dar, sim, algumas dicas do comportamento neurótico do ser humano. Aliás, nos seus livros, ele costuma colocar que os elementos que são mais nocivos para a vida aqui do planeta são indivíduos neuróticos que galgam situações de poder e as instituições que servem aos interesses desses indivíduos. E coloca a família e a sociedade, no geral, como a base da vida, a base da sanidade. Prestem atenção, os senhores, que ultimamente esses conceitos, esses valores sociais e até familiares vêm sendo sistematicamente colocados em xeque. E o que está gerando assim uma sociopatologia mais grave, né? Está agravando a patologia para todos. Então, vamos falar um pouquinho hoje desses indivíduos neuróticos, os mais neuróticos, que somos todos nós, mas alguns mais ainda. Como que é o comportamento dessas pessoas? Eu vou mostrar um quadro para indicar, né, aos senhores da televisão, né, os que estão ouvindo, como que surge a neurose, como que surge a doença. A doença, em geral, é vista pela medicina, a medicina tradicional, assim, um tratamento mais para a vida orgânica, para a vida, vamos dizer, do corpo. E eu fiz, em 1996, um livro baseado na experiência psicossomática lá do professor Edmundo Vasconcelos, um grupo de medicina psicossomática para tratar do que eu chamei de alma. Então, até eu escrevi um livro chamado A Medicina da Alma, e esse livro para tratar do aspecto que a medicina em geral não trata, que a medicina até agora, né, a medicina moderna, a partir da ciência, não trata da vida psicológica, que é praticamente da alma. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que toda doença, mesmo do corpo, qualquer doença vem do espírito, vem da alma. Então, o que acontece, né, é que a medicina, tratando só do corpo, tratando só da vida orgânica, não chega na verdadeira causa, que é a causa psicológica. Então, eu posso dizer que toda doença do corpo vem de um problema, a gente pode dizer, da alma, né? Da vida psicológica. Então, esse livro que eu escrevi há tanto tempo tem servido de orientação aí para a Faculdade de Medicina de Pinheiros, né, São Paulo, para os alunos entenderem mais o que é o problema psíquico. A vida psíquica foi mais explorada pela psicanálise.
Então Freud, né, que era um médico lá em Viena, ele começou a estudar a causa da histeria. Havia muito assim na classe média alta, principalmente, problema de histeria. Então ele começou a analisar por que a pessoa se tornava histérica, porque que, portanto, né, a pessoa se torna doente. E ele descobriu que eram problemas que a pessoa trazia da infância, mas só que ele ficou mais ligado à infância, ao problema da infância, e não a todo o problema da vida toda. Porque o indivíduo pode, até no começo da vida, adolescência, começar com problemas desse tempo. E não porque na infância, né, ele teve assim problemas graves, principalmente no campo da libido, como Freud pensou, Carl Gustav Jung pensou, e, em geral os psicanalistas pensaram. De maneira que o que acontece, eu vou mostrar um quadro aí para ver alguns dados sobre a origem da doença. Veja esse quadro aí. Sinais da existência da neurose. O que causa a neurose, né? Que não é um problema que a pessoa na infância esconde, que causa neurose, como se pensava. Todo indivíduo que esconde um problema mais ou menos grave que tem, ou então uma atitude ruim que tem, aliás, a teologia chama de pecado, né? O pecado é quando a pessoa vai contra um determinado dado da natureza. Em vez de, por exemplo, se alimentar, a pessoa deixa de se alimentar, ou se alimenta demais, ou bebe álcool demais. Então é sempre uma atitude exagerada ou deficiente que a pessoa tem. Então veja, em primeiro lugar, o que eu coloquei. A pessoa que quer parecer uma eterna criança. Então, o psicanalista de qualquer escola nota, né, que o indivíduo que não quer crescer, o indivíduo que quer permanecer assim dependente dos outros, o indivíduo que não quer assumir, esse que é interessante, né? Não quer assumir, vamos dizer, a responsabilidade. Eu até escrevi um livro lá nos Estados Unidos, um livro baseado, aliás, na questão da patologia do povo lá que nós encontramos quando criamos um escritório lá em 1980. Olha o que eu escrevi a esse respeito, né? Decadência do povo americano e dos Estados Unidos. Então, eu notei já nessa época que o país lá já não produzia a questão das fábricas, né? Da manipulação. Eles estavam fechando. Manipulação, manufatura. Manufaturados, né? As fábricas estavam fechando e transmitindo para outros países. Então, eu notei que essa questão trouxe a decadência do povo. Eu escrevi esse livro, A Libertação do Povo, ou dos povos, né? Por quê, né? Porque houve, assim, retirou, né, do povo praticamente o trabalho da indústria, da fábrica, da agricultura. E o país lá começou a usar outros países, primeiro aqui na América Latina, né, até no Brasil,
para trazer as fábricas, para produzir, para o trabalho. Ou então, mesmo nos Estados Unidos, os imigrantes é que passaram a trabalhar. Então, o povo praticamente deixou muito o trabalho e, com isso, entrou, né, na decadência. Então, quando vai tratar qualquer pessoa em psicoterapia, tem que ver, em primeiro lugar, que o indivíduo não quer se tornar adulto, né? E se tornar adulto é se tornar, assim, trabalhador. Então, aceitar o trabalho. Então, em geral, né, o que acontece é que a pessoa acha que o trabalho é que causa problema. E não que o problema que a pessoa tem é pela resistência ao trabalho. Então, são 3 fatores, né, que eu estabeleci como fundamental, 3 fatores fundamentais para o indivíduo ter, assim, maturidade. A parte do bem, né, do que a pessoa, como o comportamento da pessoa deveria ser bom, assim, ter uma atitude boa na sociedade, a verdadeira, né, de acordo com a verdade, não com a mentira, a especulação e também com a beleza. Agora, o problema que houve lá também, houve muito nesse sentido, né, que o povo começou a sair da questão do trabalho, porque o que causa a neurose, né? O que causa o problema mental? Geralmente, o trabalho que a pessoa deixa ou o trabalho errado que faz. Por exemplo, o trabalho de fazer armas de guerra, armas assim para matar os outros, revólver, fuzil, canhão, esses enormes navios aí que carregam até porta-aviões, né? Que carregam até bombas nos aviões para atacar os outros. Então, o que causa, assim, vamos dizer, a neurose e até a psicose? É quando o ser humano ele começa ou deixar o trabalho ou, assim, fazer um trabalho errado. Agora, é claro, se o indivíduo, os extremos se tocam, né? Se ele só fica no trabalho dia e noite, sem parar para ser rico, para ser milionário, ele também se torna doente. Então, eu gostaria que vocês falassem. A Selma quer falar? Sim, Dr. Kepp, eu lembrei de um exemplo disso que o senhor trouxe, da atitude neurótica ligada à infantilidade, né? Eu atendi a uma menina adolescente, uma época, que quando ela veio para a terapia, ela se queixava que ela era muito baixinha e ela não iria crescer mais. Então, o diagnóstico médico, inclusive, com radiografia dos ossos, é que ela não iria mais crescer. E ela estava muito frustrada com isso. E foi um caso muito bonito, porque na terapia, ela entendendo essa neurose, justamente, que ela não queria se desenvolver, crescer como ser humano, crescer psiquicamente, né? Assumir responsabilidades na vida, etc. Ela teve crescimento físico, inclusive. Então, foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Então, essa energética da consciência, o poder que tem, né? Quando a pessoa conscientiza um problema, essa energética mexe na estrutura óssea, física da pessoa, inclusive. Então, a pessoa que não aceita como ela é claro, né, que ela acaba ficando doente. Ou então, a pessoa achando que o problema vem de fora, não de dentro dela, tanto o bem como o mal, né? Vem de dentro da pessoa. Então, as pessoas que acham, por exemplo, é muito constante no Brasil, que indo para os Estados Unidos, ou então
aceitando, né, a orientação de outros países, que elas, né, seriam assim felizes, etc. E é ao contrário, justamente a pessoa que acha que o mal ou o bem só vem de fora, essa pessoa fica doente. Então veja essa questão, né, da ideia de que a pessoa tem de que ela, para estar bem, tem assim que ir para o exterior, tem que ficar ou então viajando, né, para um monte de países ou até mudando, né, para um outro país. E justamente essa ideia que a pessoa tem é que causa a doença. Então seria bom a doutora, né, doutora Julieta, que estudou medicina em Cuba e tem conhecimento na Europa, que ela fale alguma coisa, porque a medicina cura só da sintomatologia, cura dos sintomas da doença e não das causas que estão, vamos dizer, na alma. Quer falar, doutora? Sim, nesse caso da eterna criança, na medicina nós também vemos, né, aquelas pessoas que são muito fixadas, né, no doce, por exemplo, e na obesidade, elas têm essa característica psíquica de muita dependência, de querer fazer as vontades, elas não conseguem se frustrar. Então, elas começam a visitar médicos, nutricionistas, terapeutas, né, para tentar se sobrepor, né, tentar lidar com esse vício. Mas, como não trata a parte psíquica, elas não conseguem e vira um desespero para eles. Então, quando na terapia trilógica o paciente vê as causas, né, que ela não quer crescer, que ela não quer amadurecer, nós vemos efeitos muito bonitos, né, que a pessoa consegue de fato sair, né, da fixação nessas etapas infantis. Eu escrevi um livro, A Teologia da Física, né? É praticamente a teologia nas ciências, né? A necessidade de colocar os problemas, vamos dizer, ligados assim à espiritualidade que causa a questão patológica. Veja novamente no gráfico, em segundo lugar, onde que estaria o início, né, da doença física e mental. O neurótico coloca-se acima de todos os outros. Quer dizer, essa atitude de se colocar lá em cima é chamada de soberba. A soberba seria a maior falha que o ser humano tem. Porque o que é a soberba, né? É o indivíduo que acha que ele sabe mais do que os outros, não sabendo. A soberba é a ideia que o indivíduo tem de saber, assim, dirigir os outros, que ele é que sabe como tem que fazer uma sociedade, como tem que fazer um trabalho e mudar tudo. A Heloísa quer falar? Sim, essa questão da soberba, como dentista, é mais difícil de atender uns clientes assim muito soberbos, de eles não aceitarem a nossa orientação, né? O que nós vamos fazer, o nosso conhecimento, né? Eu sou formada há 39 anos. E, então, eles ficam achando que eles sabem como eu devo tratar, né? Então, coitados, eles sofrem muito com essa soberba e a gente tem dificuldade, né? E também eles não aceitam, às vezes é difícil de eles compreenderem como é importante esse lado emocional causando as doenças bucais, né? É muito importante a pessoa ter uma certa humildade e conhecer a verdadeira causa das doenças bucais, né, que é emocional, como eu vejo todo dia isso, né? Talvez novamente no quadro
Em terceiro lugar, né, o que causa a doença, não só a doença mental, mas a doença até física. Veja em terceiro lugar. O neurótico quer estar sempre nos primeiros lugares. Quer dizer, quando a pessoa quer estar sempre em primeiro lugar, ela não aceita a humildade, né? Então veja a relação entre a questão da humildade, da pessoa se acha inferior, ou então da atitude da pessoa que se acha acima de todos os outros. Então é chamado até, Melanie Klein fala no livro dela, Inveja e Gratidão, que o Lúcifer, né? O Lúcifer acho que é o rei do inferno. Aí a gente não sabe bem, porque nunca nós fomos até lá. Então, o que acontece é isso. O Lúcifer, ele queria ser um Deus, né? Ou então estar acima de Deus. Então ele falou para os primeiros pais lá, não, se vocês desobedecerem ao Criador, se vocês agirem contra até o Criador, vocês vão ser maiores do Criador. Então, veja, na teologia, o indivíduo acha que ele, tendo assim, vamos dizer, uma atitude de pecado, como eles falam, a gente fala patologia, né? Patologia em ciência quer dizer pecado. Então, essa é a ideia que a própria Melanie Klein trouxe. O Freud, claro, né, ele também aceitou, vendo a questão da inveja, não só da soberba, mas da inveja, o indivíduo que quer estar acima, o indivíduo que, no caso nosso aí, né, que ele quer ter os primeiros lugares em tudo sem merecer, claro que ele fica doente. Então, o importante, né, para todos nós é que a gente aceite aqui e agora. Aceita onde a gente está, o que faz e agora no tempo. Então, se o indivíduo tem 80 anos e quer ter 20, ele, claro, né, fica doente. Ou, ao contrário, né, o indivíduo de 12 anos quer ter a capacidade de 30, 40, também, é claro, né? Ou então, os privilégios, né, de uma fase adulta, né? É claro que o indivíduo fica doente. Agora, vamos em terceiro lugar ou quarto lugar, né? O que está escrito. O neurótico tem verdadeira veneração pelos poderosos. Por quê, né? Que ele tem veneração pelos poderosos? Porque ele próprio, né, quer ter poder. Então, a pessoa em geral, a humanidade em geral, ela tem atitude de, assim, tudo que um poderoso fala, aceita. Vocês querem ajudar? Então, Dr. Kepp, quando o senhor falou que a pessoa tem que estar no aqui e agora, né? Bom, eu me lembrei de um poeta, né, chamado Vicente Carvalho, que é o poeta do mar. Então ele disse o seguinte, que a felicidade existe sim, mas nós não a encontramos, porque ela está apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Falou tudo, né? E o doutor Rodrigo não quer falar um pouco? Eu gostaria, sim. Do direito? É justamente essa questão patológica da busca pelo poder que nós vemos, principalmente as pessoas mais neuróticas. A lei também confere
aquele que busca o poder esses privilégios. Eu vou dar um exemplo. Foro privilegiado. Quer dizer, a lei dá uma garantia àquele que tem o poder de ser tratado de uma forma diferenciada. Então, nós vemos que as leis também são frutos, as leis invertidas, né? Também são frutos da patologia humana. Agora, o advogado, em geral, ele faz o curso, né? Estuda direito e exerce a profissão para libertar, né, as pessoas delinquentes, né, da delinquência que fizeram. Então, a profissão do advogado se volta mais para isso, né, por causa, inclusive, das leis que criaram para dar, assim, vamos dizer, emprego para o advogado. Bom, então, voltamos na próxima semana. Até a próxima. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.